Nono ano do ensino fundamental, semana 2 da apostila 1. Cabeças rolam, cabeças vão rolar. Principalmente a cabeça do rei. É o que a gente está estudando, as revoluções que derrubaram o poder absoluto dos reis e da nobreza. Bom, na semana 1 a gente fez uma breve revisão sobre a Era das Revoluções, aquele período em que houve uma série de mudanças, a questão da Revolução Industrial e as revoluções políticos-sociais, Revolução Inglesa, Revolução Americana, Revolução Francesa. E junto com a Revolução Industrial, esse pacotão de grandes transformações na sociedade, com o fim do poder das realezas europeias, do poder das monarquias absolutistas, onde os reis tinham poder absoluto e governavam com alianças junto da nobreza, né? E a gente, na semana 2, vai entrar um pouquinho mais na principal dessas revoluções, que é a Revolução Francesa de 1789. A Revolução Francesa é o ponto final da Idade Moderna e o ponto de início da idade que nós vivemos hoje, que é a Idade Contemporânea. Tamanha sua importância histórica. Tá? Então a gente vai entrar agora na questão da Revolução Francesa. A França do século XVIII era um reino muito complicado. Uma série de problemas fiscais, envolvimento em conflitos como a Guerra dos 7 Anos contra a Inglaterra, depois o envolvimento na Revolução Americana. A França sempre teve sérios problemas com a Inglaterra, essa relação na Europa. E nesse período, durante a Revolução Americana, era uma oportunidade também do Reino da França enfraquecer seu principal rival, que era a Inglaterra. Então a França vai se envolver diretamente no conflito da Revolução Americana, inspirando não apenas certos ideais, mas também financiando, enviando sua armada, sua marinha para ajudar os rebeldes americanos contra os ingleses. Tudo isso tinha um custo. Então o Reino da França já vinha com sérios problemas fiscais, um custo de vida muito elevado, uma gigantesca população empobrecida e sem nenhuma ideia de igualdade. Nenhuma sociedade na época, na verdade, havia uma ideia de igualdade como nós temos hoje em dia. Se ainda hoje é muito problemático, imagina naquela época, né? Mas no caso da França, como nós também falamos no vídeo da semana 1, a França do século XVIII, pelo menos, era um reino de 25 milhões de habitantes, e 24 milhões e meio desses habitantes eram chamados povo, ou o terceiro estado. Essa sociedade, que é chamada Sociedade de Antigo Regime, era dividida em estados sociais. Hoje nós temos a ideia das classes sociais. Você é rico, você é pobre, você é classe média, você é classe A, B, C, D, E. Nós temos uma série de classificações, não é verdade? O que muda é que, a depender da nossa condição financeira, do dinheiro que nós possuímos, que ganhamos, a gente pode subir ou descer nessa situação das classes sociais. Nas ordens sociais, como era o caso da França e do mundo da época, pelo menos do mundo europeu e aqui nas Américas, o que existiam eram ordens sociais. O que muda? Na ordem, não tem a ideia de mobilidade, de mudança de ordem. Muito dificilmente, principalmente aqueles que entravam para as ordens religiosas, que podiam ser de grupos mais pobres, aqueles que podiam ser de grupos mais pobres, poderiam entrar em ordens religiosas e talvez subir socialmente, mas em geral havia a ideia do privilégio de nascimento. Então as famílias nobres, a nobreza formava o chamado segundo estado, e os homens que faziam parte da Igreja Católica, o clero, que fazia parte do chamado primeiro estado. Tanto o clero quanto a nobreza tinham privilégios e tinham amplos poderes e prestígio social, em sua maioria. É claro que, por exemplo, dentro do clero
e dentro da nobreza existiam grupos que tinham menor prestígio social, mas ainda assim eram considerados privilegiados. E o povão, o restante, estava no chamado terceiro estado, que é o povo. Só que dentre esse povo havia homens ricos. Mas nessa sociedade de antigo regime não é o dinheiro o principal critério da situação social, mas justamente a origem familiar, o nascimento, a chamada dignidade, em muitos casos. A dignidade, sua dignidade. Sua dignidade é a sua origem de nascimento. Se você tem sangue azul, se você tem origem nobre, é isso que era o mais importante. Então, nesse período, a França era dividida em 3 estados sociais, tá? Quando eu falo 3 estados, não pensa São Paulo, Rio, Minas, não é esse tipo de estado. É um estado social, é uma situação social. O primeiro estado, segundo estado, terceiro estado. Entre o primeiro e o segundo estado na França eram 500 mil indivíduos, não é? E os outros 24 milhões e meio eram o povo. Inclusive, como eu falei, os grandes burgueses, grandes comerciantes, mercadores que não tinham origem nobre, apesar de terem dinheiro. Certo? Tá dando para entender? Se não der, volta lá um pouquinho e assiste novamente esses 4 minutos aí de explicação. Certo? Perfeito? São termos que a gente não usa mais no dia a dia, então é normal a gente ter muitas dúvidas sobre eles. Pois bem, então a França vivia aquele problema fiscal, envolvido nesses conflitos internacionais, o custo de vida era alto e os impostos sobre o terceiro estado eram muito altos e aumentavam cada vez mais. E aí o que começa a acontecer? Começam a acontecer revoltas. Começa a acontecer o caos em algumas cidades, onde havia uma população de mendigos, de pobres muito grande, se acumulando nas ruas, se alimentando mal, ou nem se alimentando, passando frio, doente, muita sujeira, ou seja, um caos. E ao mesmo tempo, a nobreza vivendo nos palácios, com todos os seus privilégios de banquetes, de festas, de gastos luxuosos. Né? E o que começa a acontecer? Essas rebeliões e essa insatisfação começa a tomar corpo, começa a ficar uma coisa cada vez maior. Não bastava apenas a indignação em relação à nobreza e à realeza francesa. Tinha que haver ideias também. Ideias para que essa população tivesse instrumentos de lutar para a melhoria da sua vida. Ou, pelo menos, para algo minimamente digno. Essas ideias são as ideias da chamada Ilustração, ou mais conhecido, Iluminismo. O Iluminismo, como nós falamos também na aula passada, é a chamada filosofia das luzes. São grandes pensadores, né, que publicavam livros, publicavam panfletos, folhetos, com ideias novas e, em geral, ideias que criticavam aquele tipo de sociedade. Esses filósofos, esses pensadores iluministas, vão fornecer os caminhos para essa grande revolução francesa. E que ideias que eram essas do iluminismo? Que nós falamos um pouquinho também na aula passada. A ideia de igualdade pela lei, todos devem ser tratados de maneira igual pela lei. Não porque alguém tem origem nobre e outro é um camponês que tem que ser tratado de maneira desigual. As leis têm que valer para todos. Então aí é a primeira grande ideia da Revolução Francesa, a igualdade. Outro grande valor, a liberdade. Qual liberdade que é essa? A liberdade de expressão e a liberdade religiosa. Não é? Então se criticava muito, principalmente o Voltaire, criticava muito a opressão do clero,
os privilégios e os abusos dos homens da igreja. Então, defendia-se a liberdade religiosa, o Estado laico, o Estado que não adota para si nenhuma religião oficial, o Estado que garante justamente a existência de todas as religiões, né? E que não impõe uma religião aos indivíduos. A ideia de fraternidade. Essa fraternidade é uma fraternidade que venha por meio dos direitos e deveres. O equilíbrio entre direitos e deveres gera fraternidade social. Onde você tem muito direito e pouco dever, você deixa de ter direito, você tem privilégios, certo? O que a Revolução Francesa traz é um equilíbrio entre direitos e deveres. Aí você gera fraternidade social. E um outro ponto muito importante também da filosofia iluminista era, dentro do pacote das liberdades, o chamado liberalismo, que é a não intervenção do Estado nas relações econômicas entre os indivíduos. Ou seja, o Estado existe para garantir a você o seu direito a comprar propriedades, uma propriedade particular sua, o Estado tem o direito de proteger, então, isso que você comprou e obteve. E a liberdade comercial, a liberdade que todos têm de negociar e de buscar enriquecimento. Porque antes não havia essa liberdade. Antes o rei poderia falar: eu quero todas as suas posses. Eu determino 80% de imposto sobre o que você produz. Eu isso, eu aquilo. O rei fazia o que queria, inclusive tirar completamente suas posses. Podia ela ser pouco, podia ser muita. O liberalismo, então, ele traz a ideia de que o Estado não pode fazer isso. Pelo contrário, ele deve garantir a propriedade, o direito à propriedade, a propriedade privada ou propriedade particular, certo? Então isso também está no pacote aí do iluminismo. Ou seja, todos esses valores de liberdade, igualdade, fraternidade, liberalismo, liberdade de expressão, liberdade religiosa, são valores chamados valores burgueses, os valores da burguesia, que é o grupo social dos grandes comerciantes, dos grandes mercadores, né, que estavam interessados em desamarrar a economia para aumentar a circulação de pessoas e produtos e aumentar seus lucros. E a nobreza e a realeza passavam a ser um obstáculo gigantesco para esses burgueses. Esses burgueses, esses grupos, desses homens de negócios, viam cada vez mais o problema da estrutura do antigo regime para a sua própria existência. Poxa vida, eles acumulavam dinheiro, mas não tinham o poder político nas mãos, não podiam fazer as leis, não podiam tomar as rédeas desse desenvolvimento da sociedade, da economia e da política. Para isso era preciso tirar do caminho a figura do rei, essa figura poderosa, a interferência da igreja, principalmente a igreja católica, não é? E criar as condições, as bases de uma nova sociedade dentro desses valores do iluminismo. E aí a Revolução Francesa vai acontecer, né? Em 1789 você tem um estouro, né? Mas aí a França entra numa guerra civil que vai ficar por pelo menos 10 anos, em vários movimentos de ida e de vinda, né? De forças conservadoras ou retrógradas, forças ligadas ao rei, né? E essas forças revolucionárias lutando dentro da França e também reinos de tropas para combater os revolucionários franceses. De todo modo, essa revolução vai sair vitoriosa com, claro, nós vamos ver que é uma loucura o que acontece na Revolução Francesa, que é uma coisa muito intensa de vários movimentos. A gente aqui está simplificando. Mas
É tão importante o movimento da Revolução Francesa e as ideias que vêm com a Revolução Francesa, que ela inaugura o mundo que a gente vive hoje, que é o mundo contemporâneo. Porque as ideias que a gente debate até hoje são ideias que já estavam lá em 1789 sendo discutidas. Quando a gente vê, inclusive está na apostila, a questão dos camponeses, a grande maioria da população ainda era ligado a essas relações do campo, a questões medievais, feudais, as relações entre senhores e servos lá da Idade Média. Mas isso já na Idade Moderna, na França. Então ainda era um país com as suas raízes muito ligadas a esse passado da Idade Média e essas relações. E a um grande poder que a nobreza exercia em várias regiões da França. Mas, como nós falamos também a questão das crises, os impostos sempre sobram para os mais pobres pagar a conta. E o aumento dos impostos cada vez maiores. E o aumento dos tributos, né, sobre as colheitas, a qualquer crise de desabastecimento de alimentos era um terror, porque grande parte da população ficava realmente sem comer. Inclusive muitos que trabalhavam no campo não tinham condições de se alimentar dignamente. Diante desse cenário todo, foi convocada uma Assembleia dos Estados Gerais, a chamada Assembleia dos Estados Gerais, que era uma tradição desde a França medieval, onde o rei chamava os representantes de cada um dos grupos para tomar decisões. O terceiro estado, que era esse grupo excluído da política, historicamente, que envolvia tanto os camponeses ou os homens das cidades, os homens mendigos das cidades, quanto os burgueses, porque não tinha origem nobre, vai exigir o direito ao voto individual. O direito de que cada cabeça valesse um voto. E aí, obviamente, que o terceiro estado sairia vitorioso, porque era a maioria. Porém, também isso não foi atendido. É claro que o rei não atenderia, não é? Isso foi causando uma série de problemas de relações políticas, até que o rei fecha essa assembleia, e aí começa essa revolta a se espalhar realmente por Paris e para outras cidades da França, do Reino da França, além das revoltas nos campos que já estavam vindo de meses antes devido ao problema nas colheitas. Nós vamos ter então um movimento revolucionário, a onda revolucionária cada vez mais crescendo, cada vez mais crescendo, cada vez mais crescendo, até que no dia 14 de julho de 1789, a data da chamada queda da Bastilha. A Bastilha era uma fortaleza onde o rei mantinha alguns presos políticos, aqueles que o criticavam, né? Aqueles que iam contra ele, e era uma espécie de símbolo do poder do rei. Então o povo invade a fortaleza da Bastilha e é aquela quebradeira, é aquela destruição, e dia 14 de julho de 1789 é considerado, portanto, a data de o marco, né? O início dessa grande revolução francesa. Inicia-se aí o período do Grande Medo, onde várias famílias de aristocratas e várias famílias de proprietários rurais, da nobreza, são mortos. Há uma destruição de várias propriedades rurais, de plantações, de castelos, palácios, e a propriedade da nobreza, os domínios da nobreza são destruídos. Os privilégios são abolidos nesse momento. E tem-se a adoção da declaração, a criação da Declaração Universal dos Direitos do Homem e do Cidadão. Um documento que se inicia dizendo que todos nós somos iguais perante a lei. Segue-se um período de muita instabilidade e nos 2 anos seguintes, até 1791, quando a França adota a monarquia constitucional, um modelo muito próximo ao que seria do modelo inglês. Muito próximo não, mas próximo ao modelo da Inglaterra, em que o rei existiria, mas não teria mais o poder absoluto, né? O rei não seria mais absolutista, mas um rei, um monarca constitucional. No entanto,
Você vai ver aí na apostila, nós temos na sequência o período convenção, né, da Assembleia, onde vai surgir a grande diferença entre esquerda, direita e centro. Aqueles mais radicais, aqueles que queriam uma revolução mais intensa, vão se sentar à esquerda da Assembleia, dessa reunião. Aquele grupo que desejaria a manutenção da maior parte desses valores da monarquia, né, até uma certa mudança, mas não intensa, sentaram-se à direita, que seriam os conservadores, né, e um grande grupo que ficava no centro, o chamado pântano, é aquele grupo que se movia tanto à esquerda quanto à direita. Isso também é a origem da política do mundo contemporâneo, que é o mundo que a gente vive, esquerda, direita e centro. Quando diz que um partido é de esquerda, significa que ele demanda mudanças sociais, que podem ser mudanças tanto pequenas e curtas, quanto mudanças muito rápidas e violentas. Vai depender se é extrema esquerda, se é esquerda moderada, se é centro-esquerda. Da mesma maneira, a direita. Você vai ter a direita, a extrema direita, você vai ter centro-direita e você vai ter direita moderada. Aquela que prevê a manutenção das instituições, o conservadorismo, ou até admite uma mudança, mas mais lenta. Isso tudo, esses conceitos surgem durante a Revolução Francesa, sobretudo no período da Convenção, a partir de 1792. A partir de 1793, dois grandes grupos vão tomar a frente nessas decisões da Convenção, da chamada Convenção, na França, que são os jacobinos e os girondinos. Os girondinos eram mais ligados à média e alta burguesias, certos setores da aristocracia, da nobreza, e vão ter uma postura mais moderada. Inclusive, alguns grupos até mesmo de restauração de valores anteriores ao início da Revolução. Já os jacobinos vão ser mais radicais. O jacobinismo é um movimento de radicalização maior dessas mudanças e de apressar mais essas mudanças. E essas mudanças da Revolução deveriam ser feitas, inclusive, por meio de julgamentos públicos. Não à toa, o maior de todos esses julgamentos foi o do próprio rei Luís XVI, que foi guilhotinado, porque era, além, muito mais do que um símbolo daquele antigo regime, ele próprio era uma ameaça aos próprios valores de igualdade, uma vez que era o rei, não é? Então, nós vamos ter aí uma divisão entre os jacobinos e os girondinos, com outros grupos também, mas esses eram os mais importantes. De 1795 a 99, os girondinos vão chegar ao poder, vai ser um período autoritário, porque eles vão restaurar, por exemplo, o voto censitário, que é o voto controlado, né? Nem todos podiam votar, então a ideia de igualdade já tinha ido para o saco nesse sentido, né? E os girondinos vão, por muitas vezes, usar as forças armadas contra o próprio povo, para evitar justamente radicalizações do movimento, que os jacobinos conseguissem novamente tomar a frente da revolução. Então os girondinos vão adotar uma política autoritária. E ao final desse período do diretório, nós temos, dentro de uma dessas figuras do exército, Napoleão Bonaparte. Assim que Napoleão chega ao poder, em 1799, num golpe, né, quer dizer, com o uso das forças armadas, ele derruba um governo que estava estabelecido e toma o poder. É um golpe político. Né? E esse golpe, o chamado 18 Brumário, Napoleão chega ao poder. E aí ele vai consolidar os ideais da Revolução Francesa dentro das ideias girondinas e dentro de uma leitura muito particular que o próprio Napoleão Bonaparte fazia. De todo modo, né, com Napoleão Bonaparte, a Revolução Francesa vai ser estabilizada, essa situação de guerra civil na França, e aí ele vai começar a exportar a Revolução Francesa. Uma vez que ela não poderia ficar na França, ela deveria se estender ao restante da Europa, também visando promover a França como uma potência moderna e industrial. Então, a França tornava-se, mais uma vez aí,
mirava sua grande rival, que era a Inglaterra. O que será dessa França sob o governo de Napoleão? Napoleão vai usar de vários valores anteriores à Revolução, inclusive vai se coroar imperador. Ele vai se coroar imperador, mas também vai trazer uma série de mudanças importantes no mundo, levando esses ideais revolucionários da igualdade, da liberdade, para outros reinos europeus, também em alguns casos negociando com eles, em outros casos ameaçando, e vai ser um momento decisivo na história do mundo. O Império Francês, sobre o Império Francês Revolucionário, o Império Napoleônico. Mas isso a gente vai ver mais na semana 3, na semana que vem, e as consequências para nós aqui, na América do Sul, no Brasil. O rei de Portugal veio fugindo para cá, em 1808. 1807, final de 1807, 1808. Por que o rei de Portugal, Dom João VI, veio fugindo para cá? Procure isso já. Você vai encontrar justamente Napoleão Bonaparte no caminho. As atividades. Vamos lá. Número 1. Compete-vos, portanto, decidir se Luís era o rei, Luís XVI, o rei da França, o último rei da França, né? Antes da Revolução de 1789. Se Luís é inimigo do povo francês. Se é estrangeiro, Luís combateu o povo e foi vencido. É um bárbaro, um estrangeiro prisioneiro de guerra. O traidor não era o rei dos franceses, era o rei de alguns conjurados. Fazia recrutamento secreto de tropas, tinha magistrados particulares, considerava os cidadãos como seus escravos. Discursos e relatórios. Saint-Just, né, foi um dos promotores, dos acusadores de que o rei da França era um traidor do povo. O discurso de Saint-Just, com seu tom acusatório, remete às relações entre a população e o rei Luís XVI, durante o processo revolucionário, que teve como consequência o julgamento de Luís XVI, o juramento da Constituição pelo rei, a queda da Bastilha, a tomada do poder por Napoleão Bonaparte. Está falando da consequência no início, né, no início da Revolução. Perceba aí qual letrinha que você vai marcar. Número 2. Pode-se dizer que, ao final do processo, Napoleão Bonaparte surgiu como um garantidor da igualdade social, principalmente favorecendo a classe camponesa? Justifique sua resposta. Se a Revolução Francesa foi um movimento burguês, foi uma revolução burguesa, ela atenderia às exigências dos camponeses ou dos burgueses? Esses valores de igualdade, de direito à propriedade, de livre comércio, atendiam mais a quem? Aos burgueses ou aos camponeses? Apesar de burgueses e camponeses fazerem parte do terceiro estado, os burgueses eram homens ricos, homens de negócios, banqueiros, mercadores, grandes comerciantes, proprietários, investidores. E os camponeses? Só tinham um pedaço de terra que nem sequer eram seus. Então, Napoleão Bonaparte, ele vai garantir que a revolução continue dentro dos ideais burgueses e de uma maneira burguesa, e criando e aplicando leis burguesas, inclusive o Código Civil Napoleônico. Mas, como eu disse, a gente vai ver isso mais a partir da semana 3. Perfeito? Espero que tenha sido bastante esclarecedor para vocês, e a gente vai fazendo um bate-bola nas nossas redes sociais, nos nossos encontros semanais, né, nas videoaulas, e é isto. Grande abraço, especialmente para a turma que eu sou coordenador, nono B. Grande abraço para os representantes. Obrigado pelo trabalho de vocês e até a próxima. Tchau, tchau.